Olá, Mariluce, tudo bem? Tudo bem, Luana? Bem-vindas. Já já vamos iniciar mais um bate-papo de um destino que conta muita história, muitas lendas. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Já já o Alberto está entrando na sala também. E aí a gente vai estar iniciando esta conversa. Olá, Sandra, tudo bem? O Alberto já está entrando aqui. Oi, Cristiane. Bem, Alberto, Tudo bom? Boa noite. o Tudo bem pessoal com já está você? aí. Boa noite para o pessoal que está chegando. O Alberto já é de casa, né, Alberto? Mas algumas a gente nem precisa mais se apresentar. É verdade, é verdade. Até porque estamos contando com a fidelidade daqueles que nos seguem já há tanto tempo, né? Tanto tempo, perfeito. Obrigada, Alberto, tá, por ter aceito mais uma vez esse convite em trazer um pouco mais da história, né? Um pouco mais de conhecimento. Vamos citar tanto de história mesmo, quanto dos pontos turísticos mesmos que nós temos, né, para para visitar. Então, hoje nós vamos estar falando um pouquinho da história e das lendas de Santiago de Compostela. Já que a gente já em outras lives, quando a gente vinha falando da Espanha, a gente sempre citava, né? Exatamente, exatamente. Caminhos, enfim. Pode ficar à vontade, Alberto. Ah, tudo bem. Olha, então, deixa eu só desligar aqui o Wi-Fi para não ficar interferindo. Isso. Então, uma boa noite para todo mundo. Obrigado mais uma vez, Cristiane, pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho aí com os seus clientes e com outros, obviamente, que ainda não são, mas certamente depois dessa live vão se juntar. Já tive até algumas pessoas que mandaram algumas mensagens, no caso da Helena, que depois já disse para falar com você, porque são pessoas que, quando vem exatamente o tema de Santiago, desperta sempre muito interesse, né? Muito interesse pessoal, às vezes curiosidade, outras vezes religioso. E nós vamos hoje falar um pouquinho sobre isso, né? Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Alberto Costa, como a Cristiane disse, e sou diretor-geral da Glamour Turismo, uma operadora que tem sede aqui em Portugal, e nós operamos em Espanha, França, Alemanha, Áustria, e fazemos o circuito dos países do leste europeu também. Glamour. Exatamente, exatamente. A Glamour já foi escolhida porque está um pouco dentro do. É o primeiro lema o primeiro valor do banner, né? Nós temos alguns valores aqui na empresa. O destino encanta, né, Alberto? Como você estava citando, na verdade, a gente tem pessoas que se encantam pelo destino, tanto pela parte turística mesmo, né? É, desde pela parte espiritual também. Então, hoje, quando a gente fala no destino em si, sendo ele caminho ou sendo ele, né, apenas visita, ele tem vários sentidos, né? Exatamente. E nós vamos passar um pouquinho por esses vários motivos pelos quais as pessoas, durante séculos, durante milênios, fizeram os caminhos de Santiago, né? Eu estou falando milênios, não estou exagerando, porque os primeiros registros que você tem notícia escrita, documentos escritos que podem ser consultados até hoje, datam do século IX, né? O ano 850, 855. Então, já existem vários motivos ao longo desses milênios para se fazerem os caminhos de Santiago. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, sejam bem-vindos àquilo que a gente chama também do chamamento do fim do mundo. Vocês vão entender por que o fim do mundo. Se vocês tiverem
na memória ou na visão uma imagem da Europa, e se vocês tentarem ver onde é que fica Jerusalém, depois verificarem onde fica Roma, Uhum. vocês se procurarem a Península Ibérica, que é composta por Portugal e Espanha, como é óbvio, mas naquela época não havia Portugal nem Espanha, né? Ainda Uhum. faltavam 1.200 anos para Portugal, Sim. 1.100 anos para Portugal nascer. Então, se vocês procurarem, vocês vão ver que está na ponta do lado esquerdo. Então, era realmente o fim da Terra, o fim do mundo. E daí ter, aqui muito perto da minha casa, em Espanha já, o cabo e o farol de Finisterra, finis, de fim, terra, do Uhum. fim do mundo, para quem, obviamente, estava no centro da Europa. Né? Então, a partir daqui, era o oceano infinito, que até que os portugueses e os espanhóis mostrassem que havia mais alguma coisa por aí onde vocês estão, Sim. para quem morava aqui, era o fim do mundo mesmo. Né? As Comple- lendas, é, havia toda umas lendas para mostrar porque é que o mar levava ao fim do mundo. Né? Bom, e portanto, é um pouquinho isso que nós vamos ver hoje. Vai ser uma escada longa, espero que vocês me acompanhem, me interrompam sempre que acharem, obviamente, necessário, é para quebrar um pouquinho esse monólogo. Né? Isso, o pessoal Mas, que tá assistindo que vai tendo dúvidas, porque como vai ter história, coisa assim, às vezes vai surgindo dúvidas, né? Pode ir claro, colocando, que aí a gente vai monitorando e no decorrer da live a gente vai explanando também. isso. É, vou até pedir à Cristiane, porque eu às vezes me entusiasmo e vou embora, não presto muita atenção no tempo, né? Então, Não, como a gente está limitado numa hora, quando faltarem 15 minutos, você me dá um toque. Mas estava dizendo o seguinte: nós estamos falando hoje de Santiago na véspera de um tema muito caro para Portugal e Espanha e para quem, obviamente, acredita no caminho de Santiago, muito importante para o ano que vem. E por que o ano que vem? Vai ser um ano especial, um ano santo, uhum, compostelano, um ano jacobeu. E nem todos os anos, obviamente, são anos santos. Isso ocorre cadencialmente a cada vez que o dia 25 de julho, ou seja, o próximo sábado, como vocês sabem, dia 25 de julho, este ano é no sábado, no ano que vem cai no domingo. E é por isso que ele é ano santo. Então, o Papa, na época, instituiu que cada ano santo, ou seja, cada ano em que o dia 25 de julho, que é o dia de Santiago, caísse num domingo, ele passaria a ser um ano santo, um ano especial, e para premiar quem fizesse o caminho de Santiago durante o ano que vem, o Papa, a Igreja Católica, concede a indulgência plenária de todos os seus pecados. Indulgência, obviamente, plenária. olha Desde que que a legal. pessoa vá até Santiago, entre na porta que só se abre nesses anos, é uma porta que está por trás do altar principal. E é, Roberto, é o ano todo que é comemorado. É o ano todo, Olha, dia 1 de janeiro até o dia 31 de dezembro. uhum. Conclusão, vocês não têm desculpa para não ter a... para não vir, escolheu a data, não tem. Não dá de dar essa desculpa. Tem esse privilégio o ano todo. Mas então estava dizendo que esse ano compostelano, ou jacobeu, vai ocorrer no ano que vem, porque acontece exatamente essa coincidência de, no dia 25 de julho do ano que vem, ser domingo. Vocês estão olhando exatamente aí a Catedral de Santiago, do lado direito fica inclusive o museu, que nós visitamos também. Aí essa praça é a Praça do Obradoiro, a entrada principal, a igreja, a catedral tem várias entradas, essa é exatamente uma das entradas principais, e exatamente aqui no meio, na base da foto, é o ponto onde os peregrinos fazem um dos muitos rituais
que é quando chegam ali, e nessa praça, não dá para ver daqui, mas nessa praça estão se cruzando num único ponto, no meio da praça, exatamente em frente à porta principal, os vários caminhos de Santiago, vamos falar disso, e então é comum, deve ser exatamente o que aquelas pessoas estão fazendo, sentadas ou deitadas no chão, cansadas, e ficam admirando a porta principal da catedral. É um dos muitos rituais, também vamos falar disso no final. Mas então hoje eu queria levar vocês para uma viagem mágica, uma viagem de lendas, uma viagem de histórias, e não tanto de histórias, mas histórias com E e não histórias com H, que eu acho que muitas pessoas não conhecem, ou se conhecem, conhecem parte, e ela é muito bonita. Todos os milagres que Santiago acabou concedendo, fazendo ao longo das suas duas vindas a esta região. Santiago esteve aqui na Península Ibérica duas vezes. Uma vez em vida, veio cristianizar esta região e esteve depois trazido para cá já o seu corpo, depois de morto. Então vamos começar, como é normal, pelo início. Vamos começar pelo início. Que vocês sabem, aliás, um pouquinho antes da ordem do dia, vocês sabem que aquilo que tem atraído, o que é que move as pessoas a virem a Santiago, não é certamente o edifício, existem edifícios tão bonitos ou mais até, não é a paisagem, bom, o que é que move as pessoas virem até Compostela? É visitarem o túmulo de Santiago. Túmulo esse que guarda uma das duas únicas pessoas que foram discípulos de Cristo e estão enterradas na Europa. Então, reza a lenda que os únicos dois discípulos em Roma, como vocês sabem, né? A segunda é Tiago. Né? Então, o fato de você estar diante do túmulo de alguém que foi discípulo de Cristo, que viveu as aventuras e os ensinamentos que Cristo pregou, e que teve como missão trazer a boa nova dele para os confins da terra, né? Que eram estes, aqui, mais ou menos a memória. Então, isso dá, obviamente, uma importância, um peso completamente diferente a qualquer outra peregrinação que existe, como Fátima, como tantas outras, Lourdes, Lisieux, enfim, existem várias peregrinações com bastante devoção, mas esta tem um peso muito grande, porque estamos falando de uma das duas únicas pessoas que conviveram com Cristo. Né? Então, voltando realmente ao início, como vocês sabem, depois que Cristo ascende aos céus, ele dá como recomendação a cada um dos apóstolos que fossem espalhar pelo mundo, e entenda-se mundo naquela época, o mundo conhecido, obviamente. Né? Não havia América, não havia Oceania, não havia nada disso. Então, era o mundo que era conhecido na época. E, portanto, que fossem pregar a palavra dele pelo resto do mundo. E a Tiago coube, talvez, a tarefa mais difícil, né? Aquela que vinha exatamente cristianizar uma região que estava muito longe da sua terra. Né? Era preciso atravessar o mar interior, que neste caso é o Mediterrâneo, e vir até a Península Ibérica. Então, começando, inclusive, até nós tivemos na live passada exatamente em Saragossa, vocês se recordam, foi o mote até para esta live de hoje, daquilo que é hoje Saragossa, não havia na época, essa cidade conhecida como tal, mas ele para nas margens do rio Ebro, e ali ele tem um desfalecimento, ou seja, ele fica muito triste porque não estava conseguindo grande êxito em cristianizar estes povos.
E é quando acontece o primeiro milagre de Santiago, ou a Santiago. É um milagre que ficou conhecido na história como o milagre da bilocação de Nossa Senhora. Bi, de dois, locação, porque ela estava viva. Né? Uhum. Estamos no ano 40 depois de Cristo. Então, Nossa Senhora ainda estava viva e ela vem encontrar Santiago e vem trazida por uns anjos, uma nuvem carregada pelos anjos, e ela baixa em cima de uma pilastra, de, um, de uma pedra vertical, monolítico, que é um pilar. E é por isso que até hoje, mais do que qualquer outra devoção de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Conceição, os espanhóis guardam até hoje essa devoção a Nossa Senhora del Pilar. Eu mandei até uma das fotos, se você localizar aí, Nossa Senhora del Pilar. Ela aparece exatamente em cima de uma coluna branca, e essa coluna está lá até hoje, como eu disse para vocês na live passada, dentro da Catedral Nossa Senhora del Pilar, e é possível, inclusive, esse é de padrão. É uma foto, diz embaixo, Nossa Senhora del Pilar. Isso, exatamente, Nossa Senhora del Pilar. E como vocês veem, os anjos trazem a Nossa Senhora e ela acalenta Santiago, dizendo: prossiga a sua tarefa, porque você não faz ideia do número de seguidores que vai conquistar. E, obviamente, o número desses milhões de pessoas que rumam até hoje a Santiago está como prova exatamente disso. Bom, Santiago andou aqui pela Península Ibérica toda, mas nós estamos no ano 40, como eu disse. Então, os romanos tinham chegado aqui 219 anos antes de Cristo. Então, 129 anos antes de Cristo. Ou seja, estavam aqui já há 160 anos. E eles tinham construído, já expliquei isso, eles tinham construído excelentes estradas, excelentes pontes, excelentes aquedutos, eram muito bons engenheiros. Então, obviamente, os caminhos mais fáceis de serem trilhados, mais rápidos de serem trilhados, eram exatamente aqueles que vinham por aquilo que nós conhecemos ainda hoje como as vias romanas. As vias romanas não eram só locais planos e muito bem empedrados, mas, não vamos entrar aqui em detalhes técnicos, mas eram muito bem construídas e por isso é que estão aí até hoje, já passaram 2000 anos, né, caminhando em cima. Então, Santiago chega a uma das cidades que eu sugiro vivamente, a gente já falou nisso quando falamos aqui em Portugal, que é Braga. Braga, que os romanos tinham fundado como Brácara Augusta. Brácara, porque os povos que viviam aqui eram os brácaros, e Augusta, por homenagem, obviamente, ao César. Bom, e era, digamos, a capital do Estado da Galécia. Se o Império Romano fosse uma federação, isso seria um Estado, né? E é a Galécia. A capital era Braga, e ele, estando aqui, existe uma localidadezinha muito perto de Braga, que é Rates, São Pedro de Rates. E porque aquela, embora seja perto de Braga, uma localidade muito pequena, na época não era, mas porque é que passou a ser importante e por isso é que faz parte dos caminhos portugueses de Santiago. Sempre passamos lá antes de chegar em Braga, porque é até muito perto, e antes de prosseguir. Porque Santiago recebe como missão, além de cristianizar a Península Ibérica, ele recebe como missão retornar a Jerusalém, já retornar à Judeia. E é o que ele faz. Mas antes de ir, ele resolve fazer tal como Cristo também fez. Ele deixa um representante dele aqui. E é exatamente querendo copiar o exemplo do mestre que ele deixa também um Pedro de pedra. Então,
A localidade tem esse nome, São Pedro de Rates, porque Rates é a localidade e Pedro foi o discípulo que ele deixou exatamente aqui na Península Ibérica. Então, Alberto, ele... ele permaneceu por quanto tempo, mais ou menos? Olha, não existem registros Sim. históricos nem documentos, digamos, disso, né? Aliás, tudo isso foi sendo passado durante milênios, de geração em geração, verbalmente, né? Então, não existe propriamente registros históricos de todas essas lendas, né? Sim. Mas o que é certo é que ele recebe, então, segundo a lenda, a missão de regressar à Judeia Uhum. e ele, antes disso, deixa o primeiro bispo das Espanhas, ou seja, da Península Ibérica, e deixa exatamente nomeado Pedro, São Pedro de Rates. E é por isso que os bispos de Braga, até hoje, fazem questão de se intitularem os primás, ou seja, o bispo de Braga é o primaz da Península Ibérica, primaz de primeiro. Né? Então, não abre mão desse título porque, obviamente, foi passado de bispo para bispo essa honraria de ter sido o primeiro da Península Ibérica. Sim. Bom, ele retorna, então, à Judeia, como eu disse, e leva dois discípulos dele, dois seguidores dele, Teodósio e Atanásio, são os Uhum. dois discípulos dele, e que estão enterrados também exatamente na cripta. Normalmente as pessoas se passarem direto, nós obviamente chamamos a atenção, mas quando as pessoas visitam e a gente pergunta, diz, não, nem vi, porque os túmulos são muito simples, até há quem confunda aquilo até com um entulho de obra e restos de construção, e não são. Os túmulos são realmente simples para dar destaque, obviamente, ao de Santiago. Mas voltando então, ele regressa à Judeia com esses dois discípulos, Teodósio e Atanásio, e, e a coisa não corre bem. Vocês sabem que Santiago foi perseguido, foi um dos Uhum. primeiros mártires, não foi o primeiro, mas ele acaba sendo preso, acusado de ser cristão e acaba sendo degolado. Sim. O primeiro mártir tinha sido Santo Estevão, um pouco antes, esse foi apedrejado, mas no caso Santiago foi degolado. Bom, e é quando acontece o primeiro, já agora também só para explicar, porque às vezes ao longo do catecismo, ao longo da história, enfim, ao longo da imprensa, da nossa vida, a gente consolida a ideia de que o Império Romano perseguia todos os cristãos e era contra a religião cristã. Não foi bem assim. Obviamente houve episódios como o caso destes, de Sim. martírios, etc., mas foram coisas esporádicas. O que acontecia, os romanos, inclusive, tiveram grande sucesso deles, adivinha do fato deles respeitarem, admitirem todas as outras religiões locais aonde eles, das terras que eles conquistavam. Foi assim que eles passaram a ser bem-quistos. Né? Eles Sim. respeitavam todas as crenças locais, não tinha problema para os romanos. Agora, tiveram um problema com os cristãos. Por quê? Porque eles só punham uma exigência. Vocês podem, seja onde for, no Império Romano, ter os vossos deuses. Nós, romanos, temos os nossos, o panteão dos deuses romanos, então são muito parecidos com o panteão dos deuses gregos, desde que vocês aceitem o culto ao César. Sim. Ora, todas as outras religiões não tinham um grande problema, até porque a maior parte era politeísta, mas bateram de frente com os cristãos, porque os cristãos disso não podiam abrir mão, porque os cristãos, obviamente, por definição, acreditam num único Deus. Então, Sim. ter os romanos obrigando eles a fazerem o culto a César era incompatível e daí houve um grande problema durante pelo menos 300 anos. Depois, como vocês sabem, até o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano.
Mas, bom, estava dizendo que regressamos, então. Ele regressa à Judeia, é preso, é torturado e é decapitado. O que é que Uhum. acontece? Teodósio e Atanásio, que eram os dois discípulos dele e assistem o martírio, a decapitação, resolvem recolher o corpo e decidiram não enterrá-lo na Judeia, não enterrá-lo na Terra Santa, e sim trazê-lo para Uhum. cá para ser enterrado na terra que ele havia cristianizado. Né? Né? Que ele foi. Exatamente, que foi bem quisto aqui. Né? Uhum. Então, resolvem fazer isso e aparece o primeiro milagre de Santiago. Eles, quando recolhem a cabeça e o corpo, é, juntam uma coisa com outra e passa a ser um cadáver, embora morto, obviamente, mas um cadáver uno, ou seja, a cabeça se uniu ao corpo. Então, Uhum. esse foi o primeiro milagre. Eles resolvem trazê-lo para cá, mas tinham uma dificuldade. Como vocês sabem, Jerusalém não fica perto do mar Mediterrâneo, mas quando eles chegaram ao porto mais próximo, que é o porto de Jope, Jope, eles precisavam, obviamente, de um barco para poder fazer a travessia do Mediterrâneo. Sim. Não havia barcos, não havia barcos. E o único barco que apareceu é um barco de pedra. Incrível. Um barco de pedra. E é exatamente nesse barco que eles. Isso, exatamente. Que Uhum. eles colocam, aí você vê Santiago deitado na barca de pedra, e Teodósio e Atanásio, são as duas figuras que aparecem em pé, acompanhando, trazendo então o corpo dele para cá. É uma viagem que ficou conhecida na história como translácio, ou seja, uma viagem que cheia de milagres, cheia de lendas ao longo dessa viagem, uma viagem que durou exatamente 7 dias e que está contada, todos esses detalhes, num documento do século XII chamado Codex de coleção de livros, que eram 5 livros, Codex Calistino. Então, Calistinus em latim, Codex Calistinus. E a descrição desse livro é interessantíssima. Esse livro é consultável até hoje, para você ter uma ideia. Teve Uhum. inúmeras, inúmeras traduções. Mas, entre outras coisas, tem um guia. Um dos livros é um guia para você fazer o caminho de Santiago. O que é que você deve comer, o que é que você deve temer em algumas localidades, onde é que você deve dormir. Parece um guia turístico. A Fizeram um gente- roteiro. Uma dúvida agora, a gente sabe que os caminhos, é claro, eles são feitos de diversas regiões para com o objetivo de chegar até a catedral, né? De Isso. Compostela ali. Mas esse trajeto que em si conta a lenda, né? Dele sair de lá de Jerusalém e vir até, e de certa forma foi um caminho. Será que o caminho tem a ver algo com essa trajetória também? Ou Não, não? não. O que nós chamamos, e eu vou chegar lá, o que nós chamamos de caminhos, e inclusive o primeiro caminho registrado, foi feito pelo rei das Astúrias, quando finalmente descobriram onde é que Santiago estava enterrado. Hum, Mas eu vou contar essa história um pouquinho mais na frente. É a partir daí que começam os registros dos caminhos, ou seja, estamos no século nono, no uhum. século nono, ou seja, 800 anos mais tarde do que esta história que eu ainda estou contando. Ou seja, ele está vindo, então, numa barca de pedra que não afunda, porque ela é transportada por anjos e faz todo o Mediterrâneo, fazendo vários milagres. E quando chega aqui, bem perto da minha casa, curiosamente, aqui em Matosinhos, Uhum. perto do aeroporto, no Porto, há uma praia enorme. E acontece ali mais um dos milagres exatamente dessa travessia. É um milagre que explica, inclusive, a razão da concha, da vieira, fazer parte dos símbolos de Santiago. Né? Uhum. Muita gente me pergunta, vem cá,
Santiago, ou por outra, Compostela, está num planalto e bem longe do mar. Estamos falando de 85, 100 quilômetros em linha reta. Então, o que é que faz uma vieira como símbolo de Santiago? Sabem que os caminhantes, exatamente, essa é a vieira, também é símbolo da Shell, da companhia de petróleo. Mas o que é que faz um símbolo marítimo ou marinho numa história que se passa no interior? A razão é a seguinte, e só para resumir, nós temos três símbolos de Santiago. Temos o cajado, né, que servia, obviamente, como apoio para ainda hoje serve como apoio para o caminhante. Existe a moringa, aquela cabaçazinha, né, que serve como cantil para beber, e a vieira. O cajado, para além de apoio, servia como arma de defesa para os animais e para os assaltantes, que havia muito naquela época. O cantil, obviamente, para matar a sede. E a vieira serve até hoje, servia naquela época, hoje já existem outras formas, mas serve para mostrar na paróquia de onde você veio que você fez o caminho e, portanto, tem o direito de receber o perdão pelas suas penas dado pelo pároco local. Então, você tinha que provar que você fez o caminho. Sim. Ora, não havia outra forma senão você levar de volta alguma coisa que fosse única daqui e que não existisse lá. E é exatamente o caso da vieira. E essa vieira entra na história porque exatamente aqui, como eu disse, bem perto da minha casa, um barco, ou a barca, ia passando com Atanásio, enfim, e Santiago, e Teodoro, e ao passar havia esta região, como eu disse, estava dominada pelos romanos, né? E havia um chefe político na época, o governador desta região romana, chamado Caio Carpo. Caio Carpo. E ele vai casar com uma moça também romana, mas do sul, da Lusitânia, que era a província que estava mais ao sul, aqui era a Galécia, a outra província, no sul de Portugal e sul de Espanha, era a Lusitânia. E ele vai casar com essa romana chamada Cláudia Lobo. Cláudia Lobo. Estamos no ano 44 depois de Cristo. E ele resolve, como qualquer noivo, fazer uma festa. Exatamente, essa comemoração é feita ainda até hoje, para vocês terem uma ideia. Aliás, Braga tem uma semana em que comemora a chegada do Império Romano. Vêm os centuriões, as professoras na escola vestem os alunos, as crianças todas com a coroa de louros, de túnica. Normalmente quem faz da rainha, não é rainha, mas a governadora, a esposa do governador romano, é normalmente a esposa do prefeito, e o prefeito da cidade faz o papel de governador romano. Então, todas as pessoas se envolvem, as cidades são decoradas, fica muito bonito. Mas então, deixa eu contar a lenda, ele resolve no seu casamento, como acontece na maior parte dos casamentos, juntar os amigos e queria procurar um local bastante amplo, bastante largo, que era uma praia. Essa praia que existe até hoje, que é a Praia de Matosinhos, onde muitas vezes nós fomos lá, Cristiano, não sei se você se recorda, é uma praia que está logo ao lado do porto, ou seja, hoje está tudo ligado, mas é uma praia que está exatamente antes do porto. Bom, ele nessa praia, claro, na época não havia nada, e ele resolve fazer a festa ali e resolve fazer também um desafio interessante, que foi um desafio para os convidados. Ele foi fazer uma corrida de cavalos, mas uma corrida de cavalos diferente. Em vez de fazer uma corrida de uma ponta à outra da praia, como seria normal para ver quem é que chegava primeiro, ele resolve fazer uma corrida mar adentro. E para ver quem é que conseguia fazer com que os cavalos chegassem mais longe. Bom, e ele vai na frente, ele começa vendo que todos os outros ficam para trás,
E o noivo, ou seja, o Caio Carpo, começa reparando que ele estava conseguindo uma dianteira imensa, enorme, os outros já estavam pequenininhos, porque ele repara que o cavalo dele, na verdade, não estava nadando, ele estava em trote em corrida por cima das águas, carregado misteriosamente no ar, por cima das águas. E, por mais que ele quisesse deter o cavalo não se detém, ele vai bem longe e, no alto mar, ele encontra exatamente uma barca que ia passando. E o indivíduo que já estava admirado com tudo que estava se passando, mais admirado ficou de ver uma barca navegando de pedra e um caixão, obviamente, mais dois discípulos. Ele para, o cavalo só se detém exatamente junto da barca e ele pergunta o que é que está se passando ali e os discípulos de Santiago explicam exatamente quem é o morto e que, portanto, é mais um milagre. Ele fica convencido e regressa à praia. Mas quando ele está chegando perto da praia, o cavalo dele se afunda. Ele afunda. E quando as pessoas, os convidados, a própria noiva, já achavam que ele tinha morrido afogado, ele ressurge das águas, do fundo das águas, trazido por milhares e milhares de vieiras dessas. Então são as vieiras que o trazem e o que ficou na história é que ele vinha matizado, tal como nós falamos de qualquer coisa matizada com cores diferentes, ele vinha matizado de vieiras. E isso deu, inclusive, origem ao nome da praia. A praia de Matosinhos vem exatamente de matiz, né? Das matizes. Né? E essas vieiras, pelo fato de terem salvo o Caio Carpo, ele chega então à praia, os convidados obviamente estavam perplexos com tudo aquilo que estavam vendo, ele conta a história, diz quem era Santiago e acaba dessa maneira não só se convertendo, mas todas as pessoas desta região passaram a ser cristãs exatamente por causa desse milagre. Bom, a barca segue e dá a volta aqui em cima no norte de Espanha, e entra numa das muitas rias que existem. As rias são quase como os noruegueses chamam os fiordes, ou seja, é a água que entra pelo mar dentro. Ele entra numa dessas rias porque, apesar dos dois discípulos, Atanásio e Teodoro, estarem no barco, eles não tinham qualquer controle da navegação. O barco era conduzido por ele mesmo. Né? A barca entra numa dessas rias e vai subir um dos rios que alimenta essa ria e para numa cidadezinha chamada Iria Flávia, que é hoje conhecida como Padrón. Eu trouxe, inclusive, eu tinha até Padrón, para quem já veio a Portugal ou a Espanha e conhece os pimentos Padrón, são uns pimentinhos bem pequenininhos, muito típicos dessa região, e a gente até brinca, os espanhóis têm um ditado dizendo que Padrón, os pimentos Padrón, uns picam, outros não. Né? Porque isto normalmente é salteado, é frito na frigideira com sal grosso e azeite e tal, e se come assim diretamente depois de assados na frigideira, fritos. Bom, mas estava dizendo que essa cidade, que agora nós chamamos Padrón, era, na verdade, Iria Flávia, tem um nome, obviamente, romano na época. E essa cidade, ou a barca, se detém, e eles amarram a barca a um padrão, exatamente a essa pedra que está aí. Exatamente essa pedra que está aí. Essa pedra está por baixo do altar principal da igreja de Santiago, em Padrón. Então, é normal nós visitarmos nos caminhos de Santiago. E os caminhantes, quando vão fazer também a pé, também passam exatamente em Padrón, nessa igreja, para verem exatamente onde a barca ficou amarrada nessa pilastra. Né? Essa igreja de Santiago
tem, então, um altar que foi feito por cima e, curiosamente, vocês veem que a parte de cima está côncava, não é? Tem uma depressão. Isso, na verdade, era uma ara romana. Uma ara, normalmente, era um pedestal, um monumento, um marco, que os romanos faziam para adorar ou como gratidão aos seus deuses. E a inscrição que vocês veem aí, não vem toda, mas a inscrição existe até hoje, está ainda muito viva, e é possível verificar que ela, inclusive, esse padrão foi feito dedicado a Neptuno. Então, é mais um dos exemplos de que a Igreja Católica acabou cristianizando alguns dos elementos que existiam até pré-Cristo, antes de Cristo. Né? E foi exatamente esse caso. Essa depressãozinha servia, na época, os romanos tinham o hábito de colocar essências, perfumes e queimar várias ervas perfumadas em homenagem exatamente aos seus deuses, neste caso, Neptuno. Hoje em dia, a tradição é você jogar uma moeda para ver se você acerta lá em cima nessa depressão. Então, reza a lenda que se a moeda conseguir ficar lá em cima, você pede um desejo e esse desejo será atendido. Né? Então, mas foi o que deu origem ao nome da cidade, Padrão, porque é o local padrão, tal como depois os portugueses também tiveram, os padrões de descobrimentos, como vocês sabem, então existia já essa ideia de fincar determinados objetos em pedra. Bom, portanto, essa barca é amarrada aí, mas eles precisavam enterrar o corpo em algum lugar. Ora, eles foram pedir uma autorização para poder enterrar o corpo a uma rainha da região chamada Lopa, a rainha Lopa. Essa rainha percebeu imediatamente quem eram, que eram cristãos, que estavam sendo perseguidos. Obviamente ela era romana também, e ela disse, olha, por mim não tinha problema nenhum, mas vocês, isso não é uma autorização minha, vocês vão ter que pedir autorização ao governador da Galécia, ou seja, toda esta região, e ele está em Finisterra, ou seja, está no Cabo de Finisterra. Deixa eu colocar só aqui a minha... Você me pediu para avisar quando faltava 15 minutinhos. E faltam 15? Faltam 15. Tá bom. Então, vou ser rápido. É que eu tenho que colocar aqui a minha carga, que a bateria está terminando. Peraí. Ai, bem tranquilo. Enquanto o Beto vai organizando, a Márcia pediu antes com relação a se tem alguma agência que faz o caminho. Márcia, a gente estamos planejando. Isso. Logo a gente vai estar falando do caminho. Vamos estar fazendo um outro momento, né, Alberto? Exatamente. Vamos estar falando só do caminho em si, né? Hoje a gente separou um pouquinho para falar um pouquinho da história e da lenda, até para a gente conhecer um pouquinho dessa história, né? Antes da gente partir. Mas a E gente motivar. pode sim, Márcia. Isso. Depois, numa próxima, tal como a Cristiane está falando, depois a gente detalha mesmo a viagem, o roteiro e tudo mais, mas obviamente esta serve para motivar vocês, né? Porque a Sim. história realmente é muito bonita. Mas estava dizendo que eles são convidados a ir até esse até esse governador romano. Ele estava em Finisterra, só que ela traiu os dois cristãos. Ela manda avisar primeiro e eles, quando chegam lá, na verdade, são presos. São presos, são colocados na masmorra, condenados à morte, mas misteriosamente, por intervenção de Santiago, mais um dos milagres, as portas das masmorras são abertas nessa noite, antes da morte deles. E eles conseguem fugir. Os romanos se apercebem, correm atrás deles, eles atravessam uma ponte e, mais uma vez, por intervenção de Santiago, a ponte ruiu e eles acabam conseguindo chegar novamente a Padrão,
sãos e salvos, ainda sem saberem que tinham sido traídas pela Rainha Lopa. Vão falar com ela e dizem, olha, já que não conseguimos enterrar aqui, porque não tivemos autorização, você conseguiria nos arranjar 2 bois para nós levarmos num carro de bois o corpo do nosso amigo? E ela diz que sim. Olha, existem uns touros bem mansos no alto daquela montanha, vocês vão lá, pegam 2, não tem problema. E seguem o seu caminho. Uhum. Mas, na verdade, quando eles chegam lá, eles percebem que eram bois muito bravos. E quando eles investem em cima deles e estavam quase a matá-los, mais uma vez por intervenção de Santiago, eles são salvos, os bois se amansam e eles acabam, então, conseguindo levar esse corpo de Santiago pelo caminho fora. Mais uma vez, eles não têm qualquer controle por onde os bois andavam. E os bois foram andando até chegarem num planalto, que é onde hoje existe Compostela, e os bois param junto de um ribeiro, de um curso de água. Eles percebem que aquilo é um sinal e enterram-no ali. Bom, e passam a viver ali, escondendo, digamos, o corpo dessa relíquia deles, né? Acabam morrendo e esse local passou, então, a ser visitado por algumas pessoas, sobretudo aquelas que tinham sido cristianizadas, mas nada que tenha a ver ainda com os caminhos de Santiago. O que aconteceu depois é, como vocês sabem, o Império Romano ruiu. Ao Uhum. cair o Império Romano, houve aqui muita guerra nesta região, as pessoas tinham que se mudar frequentemente, ou porque eram os povos bárbaros, como o caso dos suevos, dos visigodos, depois mesmo entre os visigodos também havia guerras, depois chegaram os árabes em 711, ou seja, estamos no século VIII, perseguiram, obviamente, os cristãos também, mas depois também tinha os vikings e os normandos que vinham pelas costas saquear. Então essa gente vivia fugindo de um lado para o outro durante gerações. O que acabou acontecendo é que se perdeu o local onde Santiago estava enterrado. E é Uhum. agora aonde vem a parte que tem a ver com o caminho que nós conhecemos. Sim. Reza a lenda que depois de se ter perdido isso, há um momento em que um eremita que vivia naquela região olha um dia à noite para a paisagem e vê como se fosse um fogo de artifício, né, saindo do chão, uma chuva de estrelas saindo de um único ponto. Isso numa versão. Havia uma outra versão que dizia que as estrelas estavam descendo do céu e caindo nesse ponto. Mas, Uhum. independentemente da versão, o ponto era único. E o eremita vai, então, até esse ponto, encontra uma caverna e descobre uma urna em mármore, que não é nem típico dessa região. Uhum. Imediatamente ele intuiu que se tratava do perdido túmulo de Santiago. Ele avisa o bispo, Teodomiro, de Padrón, que por sua vez manda chamar o rei das Astúrias. Estamos numa época, no século VIII, em que esta região já estava sendo reconquistada para a cristandade. O rei vem então e é esse o primeiro original caminho de Santiago, feito pelo próprio rei das Astúrias, que vem testemunhar isso e dá então ordem para começar a se fazer esse monumento que vocês veem aí. Ele foi depois várias vezes aumentado ao longo dos séculos, mas partiu dele a ordem de, ao ter redescoberto o túmulo de Santiago, fazer uma catedral condigna. E, inclusive, muitas das relíquias que estavam na Catedral aqui de Braga acabaram sendo levadas para lá, porque vocês sabem que na Idade Média, a transição entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, estamos no século IX, as catedrais tinham mais importância, eram tão mais importantes quanto as mais relíquias tivessem. E uma das coisas que eu faço questão, antes da gente entrar na catedral, é exatamente visitar o Museu da Catedral, porque vamos ver exatamente esses relicários
esses objetos, o tesouro da catedral, uma coisa lindíssima, e depois, então, aí sim, a gente entra na catedral. Mas então, Alberto, você... só vou responder para daqui a pouquinho não passar. A Sim, viagem grande, ela até questionou qual é o período do Ano Santo em 2021. Então, na verdade, a o ano data, todo, o ano todo, né? A data que se comemora em si é dia 25 de julho. Porém, julho. isso. Porém, é o ano todo que é comemorado, né? O Ano É. Santo. O ano santo é quando, no dia 25 de julho, ele cai num domingo, coisa que vai acontecer ano que vem. Este Sim. ano, como vocês sabem, cai num sábado, né, que é o próximo sábado. Né? Uhum, perfeito. Mas então, estava dizendo que a partir daí começaram vindo milhares, milhões de pessoas de vários caminhos. Então, uma coisa que eu queria esclarecer, não existe um caminho de Santiago, existe o caminho de Santiago, porque ele é feito por cada um de nós. Então, existe o caminho francês, que foi o primeiro, claro, foi a parte norte de Espanha, aquela linha lá em cima que vocês veem vermelha, junto da costa, foi a parte que estava mais liberta dos árabes. Então, para poder chegar em Santiago, os franceses ou os do centro da Europa vinham por aí. Foi o primeiro caminho. Depois, passaram, quando o Dom Afonso Henriques, que foi o primeiro rei de Portugal, expulsou os árabes daqui, os portugueses conseguiram começar caminhando para Santiago. Aliás, essa peregrinação para Santiago passaram a existir 3 pontos de peregrinação muito importantes para a cristandade até hoje. Uhum, Um, como é óbvio, é Jerusalém, Terra Santa, vocês sabem disso. uhum, E esses, é uma curiosidade, esses que vão à Terra Santa são os chamados palmeiros, os palmeiros. Por quê? Porque traziam de lá uma palma, uma folha de uma palma. Era a forma que eles tinham de mostrar que tinham ido à Terra Santa. uhum, Os outros são os romeiros. Romeiros porque vão a Roma. E uhum. os caminhantes para Santiago são exatamente chamados de caminhantes, ou caminheiros, como dizem em Espanha. São os que fazem o caminho. Então, aqui, no caso de Portugal, vocês veem aí o mapa nessa fotografia, está em branco. Vocês veem onde é que está o Porto, a cidade do Porto, no final do Rio Douro, Uhum, e Santiago está mais em cima, como vocês veem. E existem, na verdade, 3 caminhos. Um histórico que era pelas montanhas, aí pelo meio de Portugal, mais ou menos pelo meio, onde está mais ou menos o G ou o A, que é o caminho que atravessa as montanhas, seguindo as rotas das vias romanas. Depois passou a existir um mais fácil de trilhar, que é o que passa aqui em frente à minha casa, passa uhum. em Pontes de Lima e vai por dentro. E existe um mais recente que está exatamente marcado, assinalado ali em verde, e que vai pela costa, porque na época, século XII, XIII, era muito perigoso você morar na costa, porque era muito assolada por piratas, corsários e tudo mais. Então, tirando os pescadores, que coitados tinham que morar ali, ninguém morava junto ao mar. Quando tudo isso passou, esse foi o caminho mais fácil para as pessoas passarem. E os caminhos depois foram sendo acrescentados, melhorados, até pelas misericórdias, como tem aqui em Viana do Castelo, como tem em Vila do Conde, que foram construindo hospitais para dar abrigo e consolo, digamos, a esses caminheiros, né, ou caminhantes de Santiago. Então, agora, nesses minutos finais, eu só queria que vocês... Caminhos em si, até muitos trazem assim que o caminho em si ele começa a partir do momento que você sai da sua casa, né, Alberto? Então, Isso, porque era exatamente isso que eu queria pegar. Nestes minutos finais, eu queria que vocês ficassem com a ideia do seguinte: existem inúmeras razões para se fazer o caminho, cada um tem a sua. sim, Há pessoas que fazem pelo motivo religioso, de devoção, há aqueles que fazem pelo prazer de turismo, para ir contemplou. visitando as inúmeras catedrais, os inúmeros monumentos que vão existindo pelo caminho e que se desenvolveram por causa dos caminhos, Sim, exatamente.
Uhum. Existem pessoas que vão pelo contacto que têm com a natureza, porque os caminhos passam sempre em locais lindíssimos, como esses que vocês veem. Então, há quem vá pela superação do desafio, dizer, será que eu consigo, será que eu não consigo? Eu vou, se conseguir muito bem, quando chega lá, puxa, eu ultrapassei os meus limites. E há, agora, foram feitas pesquisas, inquéritos aos caminhantes, e a esmagadora maioria das pessoas hoje em dia viaja ou faz os caminhos de Santiago como uma viagem interior, uma viagem a dentro de si mesmo. É onde você, em grandes grupos ou em pequenos grupos, mas você tira esse tempo da sua vida, esses dias da sua vida, para meditar, para pensar de uma forma diferente, em coisas diferentes, daquelas que o trabalho ou a vida ou a família às vezes não nos permite pensar. Então, essa é a razão da esmagadora maioria das pessoas hoje em dia fazerem. E você vê, inclusive, você mostrou uma das fotos que tem uma porção de pedrinhas, né? Eu disse que havia muitos rituais, e um dos rituais é exatamente esse. As pessoas, você sabe por que deixam essas pedrinhas? Isso mesmo. Ao longo do caminho você vê milhares e milhares de locais onde tem muitas pedras ou poucas como essa. É tradição você, no início do caminho, carregar, colocar na mochila uma pedra mais ou menos do tamanho daquele problema que você quer resolver. Às vezes é um pecado, um defeito seu, outras vezes é uma doença, outras vezes é um pedido a alguém, e você carrega até o momento, deixa a pedra no local em que você sentir interiormente que já resolveu esse problema. Uhum. E é por isso que essas pedrinhas vão aparecendo, umas grandes, outras pequenas, diretamente proporcional àquilo que você interiormente quer resolver. Né? Uhum. Então é muito bonito. Além da paisagem, a gente vê o caminho, como vocês veem, o caminho está sempre marcado, a vieira e a seta amarela está sempre indicando, Uhum. mesmo que você venha sozinha, não tem perigo algum de se perder, porque está, mesmo em cada bifurcação, quando você teria dúvida, está assinalado e os caminhos são perfeitamente seguros. Então, eu queria, no fundo, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas gostava. Quantos minutinhos nós temos, Cristiano? Temos uns 2 minutinhos. Agora começou no Instagram. Ok. Eu Tá vou bom. ver. Então, Pessoal. eu só queria que as pessoas se sentissem motivadas por essas histórias, por essas lendas. É uma região mágica. Nós vamos levar vocês, obviamente, a alguns desses locais. Não importa como façamos o caminho, a gente vai combinar isso depois com a Cristiane, Uhum. mas vocês vão ver que por tudo isso, vocês vão fazer aquilo que é normal. Os caminhantes trocarem entre eles quando se cruzam, Uhum. eles dizem um bom caminho. E é um pouco isso que eu desejo para vocês, um bom caminho, uma boa noite e obrigado pela paciência Bom da caminho. atenção. Alberto, eu só queria até para o pessoal que daqui a pouquinho entrou mais no finalzinho, esse vídeo ele vai ficar gravado no Insta da HP em Viagens. Então vocês podem dar uma olhadinha depois, né? Assistir ele desde o início. A gente vai voltar daqui uns dias. Eu não vou prometer nem 7, nem 15, mas daqui uns dias logo a gente volta, né, Alberto? Isso. Hoje contamos um pouquinho da história e a gente vai voltar falando então de um caminho, né, que a gente pode estar fazendo daqui a pouquinho, talvez já em 2021, tá? Então, obrigada, pessoal que está assistindo, ó, vai derrubar. Uma boa Uma noite. boa noite, Alberto, e obrigada mais uma vez Imagina. por todos esses ensinamentos. Obrigado. Uma boa noite.